Olá, muito boa noite. Voltamos com outra live aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste, em função da divulgação agora há pouco, inclusive ainda está acontecendo, uma entrevista com a secretária Denise Liel e o médico Fernando Pedrotti sobre 8 novos casos de coronavírus confirmados agora há pouco, nesta terça-feira. Então, com isso, chegamos a 44 casos confirmados de coronavírus em Toledo. Esses 8 novos casos foram confirmados, 7 através daquele teste mais completo, onde se tira, a mucosa do nariz e da boca, e um teste rápido. Esses testes foram coletados entre os dias 27, 28 e 29 de maio. Tá certo? Boa noite a Neuza Ferretti Bisonin, Marcela de Oliveira Borges Ferreira, boa noite. Vamos então analisando aqui caso a caso os que foram confirmados então nesta terça-feira, agora há pouco, pelos integrantes do COI, o Centro de Operações Emergenciais aqui da Prefeitura de Toledo. Boa noite, César Fedel. O primeiro caso é de uma mulher de 28 anos, ela apresentou os primeiros sintomas no dia 24 de maio, ela teve dor de garganta, febre, diarreia, tosse e dor de cabeça. E é um caso tratado como provável transmissão comunitária. Por que provável transmissão comunitária? Porque ela não tem indícios de ter tido contato com nenhum caso domiciliar e também ela não saiu de Toledo. A Rosângela Vieira, muito boa noite para você também, Rosângela. O segundo caso, Luiz Bazei, você que está chegando agora, é de um homem de 53 anos. Os primeiros sintomas começaram no dia 22 de maio, com dor de cabeça, tosse, dor no peito, falta de ar. É uma transmissão comunitária, de acordo com os integrantes do COI, pelas evidências epidemiológicas. Tá, Alba Rojas, boa noite para você. O terceiro caso é de uma transmissão que não aconteceu em Toledo, porque esta senhora de 35 anos trabalha em outro município. Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 24 de maio, com febre, dor de cabeça, coriza, dor de garganta e dores no corpo. Um abraço ao Vinícius Bedinho, André Semildo Bugs, a Maria Joaquina Lopes. Vinícius, parabéns pela agilidade na prestação das informações, é a nossa obrigação. Rosângela Vieira, boa noite, meu e do Libório, obrigado, Rosângela. Joana Lopes, Andréa Domingos, com isso o hospital de campanha irá funcionar? Não, Andréa, ainda não, e eu vou explicar o porquê. Porque desses 8 casos confirmados agora, 7 estão em isolamento domiciliar e apenas um houve a necessidade de estar no hospital, tá? Então, por enquanto, não existe previsão, felizmente, se há um aspecto positivo nisso, é que, por enquanto, a atual estrutura de saúde do Hospital Bom Jesus tem conseguido absorver todos os casos, Ninguém até agora houve essa necessidade, pelo menos desses confirmados hoje, um apenas houve a necessidade de internação. Os outros 7 estão em casa, tá? Miriam Abreu, boa noite. Vanilde Zine Roman, boa noite. A Jaqueline Luiz Faiten Manarim também, boa noite. Bom, o outro caso é de um homem, um jovem de 23 anos. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 20 de maio, com febre, dores no corpo e dor de cabeça. Também é tratado como um provável caso de transmissão comunitária em função de que ele tem contato com várias pessoas aqui na cidade de Toledo. Lucineide Vaz, boa noite. A Marlene Hartmann também, boa noite. O quinto caso é de um homem de 58 anos. Os primeiros sintomas foram registrados no dia 22 de maio. Febre, tosse, dor de cabeça e dores no corpo. Esse senhor, ele viajou a trabalho e já voltou com os sintomas, tá? Então ele já voltou com os sintomas. O Márcio e a Dani lá de Ouro Verde do Oeste, muito triste essa notícia.
Deixa eu só. A maioria dos casos confirmados por transmissão comunitária. Na verdade, Márcio e Dani, são 2 com certeza de transmissão comunitária, tá? 3 são de provável transmissão comunitária e 3 foram em outros municípios em função do trabalho. A Ivonete Ferreira, boa noite. A Liane Gafuri, boa noite. O Thiago Viana também, boa noite para você. Outro caso de um homem de 48 anos, viu, Juliana Cremon Menor, você que está chegando agora, boa noite. Andréa Domingos, Toledo pode dar auxílio a Cascavel? Sim, Toledo pode dar auxílio a Cascavel, inclusive, Andréia, já houve no início casos de pacientes da regional de Cascavel que foram internados aqui no Hospital Bom Jesus, tá? Márcia Nakamura, boa noite. A Rose Guedes, boa noite. Como está aumentando? É verdade, Rose, está aumentando bastante. Marilise Creus também está chegando agora. Então eu estava falando desse homem de 48 anos, ele teve dor de garganta, tosse seca e dor de cabeça. E também é tratado como um provável caso de transmissão comunitária. O outro caso, o 7º caso, de uma mulher de 40 anos, também apresentou os primeiros sintomas no dia 24 de maio, com dor de garganta, tosse seca e dor de cabeça. Essa é uma contaminação em outro município, tá? Porque ela trabalha em outro município. O Thiago Viana, Chitãozinho está por aqui. Abraço para você aí, Chitãozinho. E o 8º caso, né, confirmado hoje, agora há pouco, inclusive, pelos integrantes do COI, o Centro de Operações Emergenciais, inclusive a live da Prefeitura não terminou, mas a Graciela Souza está aqui na redação, nós estamos na redação do Jornal do Oeste. Daqui a pouco os detalhes no site do jornal, né, www.jornaldoeste.com.br. Uma pergunta aqui, a Líria Krieger, Poda, mudar o horário de abertura do comércio em Toledo? Boa noite. Sim, o comércio está abrindo mais cedo, 8h30 da noite, e ele pode funcionar até às 19 horas. Então, essa flexibilização no horário. Agora é o seguinte, Líria, eu conversava agora há pouco com a secretária de comunicação da Prefeitura de Toledo, a Suzy Lira, jornalista Suzy Lira, e ela me respondeu o seguinte, existe a possibilidade de haver medidas mais duras a partir de agora aqui em Toledo, inclusive com a mudança no horário do comércio. Por quê? Porque o número de casos vem aumentando, o Ministério Público parece que já se manifestou em relação a isso, deu um prazo de 48 horas para que a Prefeitura se manifeste em relação às medidas que serão tomadas caso esse número de coronavírus aumente ainda mais, tá? A Marcela de Oliveira Borges Ferreira escreveu aqui, nossa, como estão tendo muitos casos comunitários, muito preocupante. É verdade, inclusive, Marcela, a Prefeitura vai divulgar um mapa com os bairros, que era uma cobrança que as pessoas nos faziam, né? Onde que estão acontecendo os casos aqui em Toledo? A Prefeitura está elaborando esse mapa e será então divulgado o mapa com os casos por bairro, tá? Rosângela Meurer, temos casos de crianças, nesses confirmados hoje não, tá, Rosângela? Existiu um de uma criança de 3 anos, mas ela passa bem, tá? Nesses de hoje, a idade, ela varia de 23 a 58 anos, tá? Nesses casos de hoje. A Lucineide Vaz, parece que esse vírus tem os mesmos sintomas da dengue. Fica difícil. Na minha cidade está tendo muito caso de dengue, os sintomas são parecidos, né? Alguns sim, Lucineide, por exemplo, dor no corpo, febre, né? Dor de cabeça, são sintomas muito parecidos com a dengue. A dengue, quem já teve dengue, né? Diz que tem muita dor nos olhos, que não consegue abrir os olhos. No caso do coronavírus, alguns sintomas, por exemplo, tosse, falta de ar é um dos sintomas, e perda do olfato e do paladar também são sintomas que as pessoas reclamam, tá, Lucineide? Deli José Filipissen, boa noite. Devo Baldim, boa noite, muito preocupante. A Marlise Trento,
boa noite, vamos nos cuidar, povo, é verdade. A Oderli é lá de Santa Rita, no Paraguai. Olá, que tal? Bem-vindo a nossa live acá, Oderli. A Lídia Krieger, pode, obrigado. Rosângela Meurer também agradecendo aí. Bom, então, recapitulando aqui, nós tivemos dos 8 casos confirmados agora há pouco, 8 são homens, 3 mulheres, 2 deles certeza de transmissão comunitária, ou seja, a doença foi contraída em Toledo. Nós temos 3 casos com provável transmissão comunitária, ou seja, há possibilidade de haver sido contaminado aqui em Toledo. E 3 são casos de outros municípios em função do trabalho dessas pessoas. Dos 8 casos, 7 estão em isolamento domiciliar e 1 está em acompanhamento no hospital, tá? Mas a pessoa passa bem, né? Ela está apresentando uma evolução boa, mas ela está no hospital para monitoramento, tá certo? Deixa eu só ver aqui se a Graciela me mandou alguma coisa. Não temos nenhuma novidade aqui em relação à live da Prefeitura, que ainda continua, tá? Então, recapitulando, para você que chegou agora, são 8 casos confirmados agora há pouco, nesta terça-feira. Inês Fritzen, olá Inês. Então, são 8 casos confirmados de coronavírus em Toledo. Com isso, nós chegamos a 44 casos confirmados, tá? 12 deles já estão recuperados. Os casos são de uma mulher de 28 anos, um homem de 53, uma mulher de 35, um jovem de 23, 2 homens, um de 58, um de 48, uma mulher de 40 anos e mais um homem de 48 anos. Os sintomas em geral: dor de garganta, febre, diarreia, tosse, dor no corpo, dor no peito, falta de ar, tá? E febre. Esses são os sintomas desses 8 casos que tiveram confirmação, então, nesta terça-feira. A coleta dos exames foi realizada entre os dias 27, 28 e 29 de maio agora, tá? Essas pessoas apresentaram sintomas entre os dias nos dias 20, 22 e 24 de maio, tá certo? São 5 homens e 3 mulheres, 2 são de transmissão comunitária, pegaram aqui em Toledo, 2 provavelmente houve a transmissão comunitária e 3 em outros municípios. Dos 8 casos, 7 estão em isolamento domiciliar e 1 faz o acompanhamento no hospital. São essas as informações que temos nesse momento. A qualquer momento nós podemos retornar aqui através das redes sociais do Jornal do Oeste com novos detalhes, mais informações sobre o aumento do número de casos de coronavírus aqui na cidade. E daqui a pouco, todos os detalhes do nosso site, o www.jornaldoeste.com.br. Por isso é importantíssimo você sempre ativar as suas notificações para receber as nossas lives. Lembrando que amanhã, 10h30, a Bruna Manfroy vem com uma live especial sobre o uso da máscara e também a higienização das mãos. Importante nesse momento que as pessoas tenham consciência de que a doença avança no município. Nós entramos na 12ª semana da pandemia aqui em Toledo. Pela média histórica aí no mundo é de 20 semanas, então nós temos aí mais 2 meses pelo menos pela frente para enfrentar essa doença, tá certo? Gente, uma ótima terça-feira a todos. O Rodrigo Casca, grande professor Rodrigo Casca, está lá no Mato Grosso. Grande Márcio, parabéns pelo trabalho, como sempre, profissional de alto gabarito. Obrigado, né? Deus abençoe e proteja a todos de Toledo e região. Obrigado, Casca, amém, né? A Rosinei Postigo, boa noite. E o Dr. Leonardo Schmidt também, muito boa noite. Gente, eu volto amanhã com mais informações aqui do Jornal do Oeste, 36 anos a serviço da integração regional. Boa noite a todos.